Boa noite, meus amigos. Mais um dia de trabalho, retornando para casa. Uma véspera de Natal. Feliz Natal para todos. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Deus esteja presente na vida de cada um. Dá um joinha aí, meus amigos, no meu vídeo, tá bom? E que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos relembrar o nascimento de Jesus Cristo nos nossos corações. Que Deus abençoe a cada um. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel, estamos no nosso EBD Online. Se você é aluno antigo da EBD, você se lembra desse cenário, né? Este foi o nosso primeiro cenário. Tudo começou aqui, neste pequeno cantinho. Infelizmente, o computador queimou e voltei para o cantinho. Então, até resolver este problema, nós vamos seguir aqui no cantinho. Quanto antes Deus providenciar, a gente resolve esse problema e voltamos para aquele outro cenário diferente, mais arrojado. Mas por enquanto, vamos aqui no cantinho, aqui mesmo nós vamos seguir com o nosso estudo, tudo bem? Lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. É importante reservar um tempo para ler a sua revista, assistir essa lição, ler o texto bíblico mais importante. E quando você estiver assistindo essa lição, ela tem uma estratégia educacional muito própria que você deve observar para um melhor aprendizado. Primeiro, aqui na descrição do vídeo tem 3 links importantes para você. O primeiro link é um cronograma da aula. Eu sempre divido essa aula em sessões para facilitar que você possa se identificar e assistir novamente se for necessário. Há também uma aula atividade que você deve fazer para verificação do seu aprendizado. Sempre que terminar de assistir a aula, não deixe de fazer a aula atividade. E por último, se você tiver uma dúvida ou quiser fazer um comentário, há também aqui na descrição um fórum onde você pode fazer isso. Se desejar também comentar aqui no vídeo, será um prazer muito grande poder interagir com você. Bom, quero começar apresentando para vocês o cronograma da nossa aula. Essa aula está dividida em 2 sessões. Na primeira sessão, eu quero fazer uma explicação de 3 João, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. E na segunda sessão, eu desejo fazer algumas aplicações sobre esse texto que eu expliquei para vocês, tudo bem? Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar então esse cronograma. Se quiser assistir novamente, fica fácil para você se orientar por aí. Começando então, eu quero iniciar explicando para vocês a partir do versículo 9. Leia comigo. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a recebê-los. O texto começa dizendo que havia na igreja de Éfeso 2 pessoas que se destacam muito. Uma delas se destaca por ser uma ameaça à igreja e a outra se destaca por ajudar a igreja. Essas 2 pessoas são Diótrefes e Gaio. Enquanto Diótrefes atrapalha a igreja e tem sido um prejuízo à igreja, Gaio tem ajudado a igreja. Então João cita isso e dá pra gente esse exemplo, né? João diz que escreveu uma carta fazendo um pedido para a igreja. Eu expliquei para vocês esse pedido na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, eu indico que comece por lá. Lá eu explico o pedido de João e aqui a gente está vendo a resposta de Gaio. Então, se você não sabe do que João está falando, vá lá, assista aquela aula, depois siga aqui para a gente seguir com o nosso aprendizado. Veja, do pedido que João havia feito, Diótrefes, que se considera muito importante, se recusa a atender.
justamente foi por uma dessas causas que Diótrefes se recusa a atender o pedido de João. Leia comigo aí. A hostilidade entre Diótrefes e o presbítero pode ter surgido por causa de um desses motivos. Primeiro motivo, havia um desacordo político. Como Diótrefes era aspirante a líder da igreja de Éfeso, havia certa discordância entre ele e João sobre o governo da igreja. Então, um primeiro sentido aqui, há quem defenda que Diótrefes está se colocando como oposição porque ele está concorrendo à vaga do presbítero. Como ele vai assumir a vaga do presbítero, ele já está se colocando aí como alguém que deve ser consultado das suas opiniões e da maneira como pensa a igreja. Segundo, por questões de diferença doutrinárias. Aqui no caso, quem pensa ser este o motivo acaba acusando Diótrefes de estar ensinando heresias à igreja, e a maneira como Diótrefes ensina isso revela um zelo excessivo que causa separatismo. Citando aqui de forma mais objetiva o exemplo, nós temos na igreja o presbítero que faz um pedido, o presbítero João que faz um pedido, e Diótrefes simplesmente não quer atender esse pedido. Então há um zelo excessivo da parte dele, e quando ele não quer atender, a sua atitude meio que causa um separatismo dentro da igreja. Então você tem um grupo que atende ao pedido de João e um grupo que segue Diótrefes e que não segue, e que não atende o pedido de João. Então o ensino de Diótrefes sobre a maneira como lidar com esses missionários itinerantes desconhecidos acabava causando na igreja esse separatismo. A terceira possibilidade aqui pensa que foi por esses dois motivos. A terceira possibilidade é que havia tanto um desacordo político quanto um desacordo doutrinário. Diótrefes é tanto alguém que deseja o poder, como ele é um irmão que tem ensinamentos que faz mal à igreja. E nesse sentido aqui, a argumentação é que, pelo que nos parece, João não pode fazer nada contra Diótrefes. Se ele está causando mal para a igreja, por que Diótrefes não é excluído da comunhão? Se ele está causando mal para a igreja, por que ele não é tirado da função que ele está ocupando? Então, pelo que nos parece, ele tem um cargo proeminente dentro da igreja, ou ele é alguém importante. Me parece que João não consegue, o presbítero não consegue de forma direta fazer nada contra ele. Mas aí, o presbítero promete que vai esclarecer tudo isso que tem acontecido. E ele diz isso para a gente no versículo 10. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Então, o escritor promete que vai pessoalmente até a congregação, e quando ele for pessoalmente até a congregação, o presbítero promete revelar o que Diótrefes está fazendo. Apesar de Diótrefes ter conseguido certo apoio dentro da igreja para fazer o que está fazendo, o presbítero aqui espera também encontrar apoio de alguns irmãos, porque quando ele chegar, ele vai denunciar esses atos de Diótrefes e espera que os irmãos o apoiem em relação a isso que ele vai fazer. Nesse versículo que nós lemos, versículo de número 10, Diótrefes é acusado de cometer 4 erros. O primeiro erro que Diótrefes comete, ele fala palavras más contra João. O sentido aqui é que ele fala muitas bobagens contra João, são acusações infundadas. Ele faz acusações que não tem como mostrar que são verdadeiras. O segundo erro dele, ele acaba sendo inóspito, ou seja, ele se recusa a dar hospitalidade para esses cristãos missionários que chegaram em Éfeso. Terceiro erro, ele atrapalha aqueles que desejam ser hospitaleiros. Ele não só não é hospitaleiro, como ele atrapalha outros, impedindo que esses irmãos agissem com hospitalidade. E o quarto erro dele, ele expulsava da
as regras. Então ele dizia, não é para receber missionários itinerantes na sua casa. Quem recebia, Diótrefes ia lá e excluía o irmão. Então ele expulsava aquelas pessoas que quebravam as regras que ele mesmo tinha criado. Isso agrava ainda mais o que Diótrefes tem feito contra a igreja. Essa não é apenas uma rejeição ao presbítero. Essa não é apenas uma rejeição a João. Diótrefes tem sido também uma má influência, induzindo os irmãos a agirem de maneira semelhante a ele. Ele não só faz coisas erradas, como ele influencia os irmãos a fazerem coisas erradas. E esses irmãos estão agindo de forma oposta àquilo que se esperava deles. Por isso que João chega a essa conclusão no versículo 11, que é significativa para tudo isso. João diz assim: amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Preocupado com essa influência perniciosa que Diótrefes tem dado à igreja, a maneira como cada vez mais ele tem influenciado os irmãos, o presbítero aqui faz uma advertência para Gaio. Gaio, não seja influenciado pelo mau exemplo de Diótrefes. Um exemplo só pode ser imitado na medida que essa pessoa reflete a verdade divina, o amor divino e uma conduta coerente com sua fé. E esse não é o caso de Diótrefes. Ele não reflete um modelo perfeito, um modelo ideal a ser seguido por absolutamente ninguém. Modelos a serem seguidos são identificados por fazer o bem. São os que fazem o bem que são bons exemplos para a igreja. E aqui essas palavras do presbítero nos lembram muito, porque elas têm uma conexão muito forte com 1 João capítulo 3, versículo 9. Eu quero ler com vocês, principalmente o versículo 9. Há uma conexão muito forte entre essas palavras que são ditas aqui no versículo 11 com 1 João 3, 9. Nesses dois textos é dito assim de forma muito clara que aqueles que dizem conhecer a Deus, mas não fazem o bem, na verdade, essas pessoas não conhecem a Deus. Leia comigo versículo 9 e 10. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão, não pertence a Deus. Dizendo assim de maneira bem clara, o que João está dizendo aqui em 1 João e lá em 3 João, é que cada um faz aquilo que é. Se você é uma nova criatura, o que se espera de uma pessoa que é nova criatura é que ele demonstre no seu modo de vida que realmente ele nasceu de novo, que Deus está nele. Isso acontece pela demonstração de amor. Cristãos que nasceram de novo, eles expressam por meio do amor que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo, eles agem motivados pelo amor. Quando Diótrefes escolheu não hospedar os missionários desconhecidos, Diótrefes decidiu escolher o caminho da culpa. Primeiro, ele está demonstrando para toda a igreja que ele não conhece o Senhor, porque ele não está agindo de forma amorosa. Segundo, ele deixa de ser um exemplo a ser seguido, porque sua maneira de viver nega uma fé genuína. Por isso que João está dizendo que ele não é um bom exemplo. Leia comigo que este autor escreve a esse respeito. João expôs nesta passagem a primeira condição para vivermos como filho de Deus. É a renúncia ao pecado. Os verdadeiros filhos de Deus não pecam. Pelo contrário, eles agem com retidão. Aqui está o teste moral que João apresenta aos seus leitores para que tanto os membros ortodoxos como os heréticos da sua congregação possam medir a sua condição espiritual e o comportamento prático resultante. Veja, o teste para
por esforço pessoal. Não é o quanto você se esforça para se abster do pecado, mas é o quanto há uma ação do Espírito Santo em sua vida, quanto o Espírito Santo age em você, o santificando para Deus. E essa é uma evidência que o Espírito de Deus atua em você. Você é santificado pela obra do Espírito. Mais uma vez, é por isso que Diótrefes não serve como exemplo. Sabe por quê? Porque Diótrefes, se estivesse sobre a ação do Espírito Santo, não estaria agindo do jeito que está agindo. A conduta dele mostra que ele não conhece a Deus e não está sobre a ação do Espírito Santo. Por isso que Gaio não deve imitá-lo. Para encerrar, eu queria então fazer algumas aplicações sobre esse texto que estudamos. Primeira aplicação. Existem pessoas que sua motivação sempre será a rivalidade. E veja, assim como aconteceu no caso de Diótrefes, que se opôs a João, há pessoas que vão fazer isso. A igreja precisa lidar com esta dura realidade. Existem pessoas que sempre estarão aí fazendo as coisas por rivalidade. Essas pessoas não estão envolvidas com a igreja para o bem da igreja, para o crescimento da igreja, mas estão apenas fazendo porque querem rivalizar com alguém. E isso que João está enfrentando com Diótrefes não é um problema isolado da igreja de Éfeso. Veja comigo Paulo escrevendo na igreja de Filipos, mostrando o mesmo problema. Pessoas que só agem por rivalidade. Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 17. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Você consegue perceber que similaridade existe entre a igreja de Éfeso e a igreja de Filipe? A igreja sempre vai lidar com pessoas que estão aí trabalhando por rivalidade. Eles não estão pensando no bem da igreja, não estão pensando no crescimento da igreja, não estão pensando na edificação da igreja, na glória do nome do Senhor, nada disso. O objetivo deles é rivalizar. Se ninguém estivesse fazendo, não teria problema. Já que alguém decidiu fazer, eu vou rivalizar e mostrar que eu poderia fazer melhor, que eu poderia fazer de forma mais eficaz. E é por isso que Paulo, principalmente, fala que nós não deveríamos nos comparar a ninguém. Porque a comparação demonstra muito disso, né? O quanto nós somos equivocados naquilo que nós estamos fazendo. E aqui eu queria aplicar isso na segunda aplicação. Discussões políticas fazem mal à unidade da igreja. E aqui no caso, as discussões políticas não tem a ver com política partidária para eleição de candidatos e não. A discussão política que nós vimos aqui tem a ver com pessoas brigando pela liderança da igreja. E esse é um problema. A igreja sempre teve discussões políticas que fizeram mal à unidade. Pessoas que estão lutando para assumir a liderança às custas de outra pessoa que deve sair. E geralmente, como nós vemos nesse texto, no caso de Diótrefes, as pessoas que estão envolvidas em lutas políticas para assumir a liderança da igreja são pessoas como Diótrefes, que se acham muito importantes. Isso aqui é uma boa questão para nós considerarmos. Quando a pessoa não tem uma visão correta sobre si mesma, quando ela se acha importante demais, ela sempre vai estar envolvida em discussão política. Ela quer assumir o cargo de outra pessoa, ela quer ser o presbítero da igreja no lugar de João. Isso é comum, e o problema é que isso tira a unidade da igreja. A igreja deixa de estar unida pela causa do evangelho, e aí nós começamos a dizer, como aconteceu na igreja de Corinto, que é mais um exemplo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Uma igreja lutando pela sabedoria alheia. Eu a causa de Paulo, eu defendo a causa de Pedro, e esse também é um problema comum na igreja. Por
pessoas que estão envolvidas na obra do Senhor. Terceira aplicação. O teste para medir o nível espiritual do cristão está na abstinência do pecado. E isso aqui é importante demais nessa epístola que nós lemos, porque a abstinência do pecado aqui não tem a ver com o cristão se esforçando para viver longe do pecado. A abstinência do pecado tem a ver com o quanto a ação do Espírito Santo opera em minha vida. O quanto o Espírito Santo opera em mim, me santificando para um viver piedoso. Quanto mais eu sou separado do pecado, maior é a evidência que o Espírito Santo de Deus atua em mim. E este para nós é um ponto importante para considerarmos. Como anda a sua vida espiritual? Sua vida espiritual está bem? Sabe como você sabe disso? Pela sua abstinência ao pecado. Porque se há uma ação do Espírito Santo sobre sua vida, você já não se conforma mais com este mundo. Se há uma ação do Espírito Santo na sua vida, você está sendo santificado pela obra do Espírito Santo. Se há uma ação do Espírito Santo em sua vida, ao invés de ser impulsionado pelos desejos da carne, você está sendo conduzido pelo fruto do Espírito. Isso é importante para todos nós, porque às vezes você deve estar usando como critério elementos muito equivocados para pensar a sua vida espiritual. Quarta aplicação: devemos ser criteriosos nos modelos que temos copiado. E aqui é importante dizer isso, porque dentro da igreja de Éfeso nós temos Diótrefes, que parece ser alguém extremamente zeloso. Ele fala verdades e diz coisas, mas o problema é que o que ele diz acaba causando mal à igreja. Porque dizer coisas sobre a Bíblia não é uma tarefa difícil. Uma pessoa pode ser ensinada a repetir verdades sobre a Bíblia. Ela pode aprender a repetir verdades sobre a Bíblia. Mas tem uma coisa que é muito difícil: mostrar que você vive em coerência com aquilo que você diz acreditar. E é isso que nós temos que levar como critério. Porque pessoas que se colocam na igreja para falar mal da estrutura, para falar mal da igreja local, para falar mal de pastores, para falar mal do que seja, há muitas. Mas pessoas que se colocam como exemplo por seguirem a verdade, aí há poucas. Eu posso muito facilmente querer me colocar contra a minha igreja local apontando o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz isso e nós estamos fazendo aquilo. E eu começo a denunciar como se isso fosse suficiente. O tom de denúncia, ele é importante quando ele é acompanhado por uma vida piedosa. Mas o tom de denúncia realizado por alguém que não pratica o Evangelho é simplesmente rivalidade. Não, já que eu não gosto da sua liderança, eu vou ser o tom de denúncia contra você. Por que você não vive o Evangelho? Por que você não pratica o Evangelho? E esse é o nosso grande desafio. É abandonarmos as nossas rivalidades e intrigas e começarmos a viver a fé. É sairmos das redes sociais, das suas discussões teológicas inúteis e começarmos a praticar a fé cristã em nossa comunidade local. E a partir disso nós vamos ter muitos bons modelos para imitar. Pessoas que a gente consegue ver a coerência entre o que ela diz e o que ela faz. Como marido, como pai, como profissional. Agora, apenas dizer coisas sobre a fé e não demonstrar esta coerência, não há tarefa difícil nenhuma nisso. Eu cito assim, só para exemplificar, o diabo. Mateus capítulo 4 diz que o diabo citou o versículo da Bíblia para Jesus, não foi? Citar versículos da Bíblia não é uma tarefa tão difícil. Até o diabo consegue citar. Ué, você não é filho de Deus? Não está escrito que dará ordem aos teus anjos a teu respeito? Ele sabe citar. Só que na hora de ter praticado, ele não praticou. E este é o desafio que está posto para nós. As pessoas que nós precisamos imitar não são pessoas boas de discurso. São pessoas boas de prática. Pessoas que a gente vê no cotidiano que elas estão vivendo a fé. Por isso que a experiência religiosa precisa ser a experiência comunitária e não da internet. Porque na internet você não sabe como uma pessoa vive. Se você, por exemplo, não me conhece,
ação comunitária é importante por causa disso. Porque eu consigo ver se há coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Bom, eu espero muito. E quinta aplicação, maus exemplos, já ia terminar sem maus exemplos, só servem para mostrar o que não devemos fazer. É o hábito do estúdio anterior, esse estúdio aqui, estou me readaptando a ele. Maus exemplos só servem para mostrar o que não devemos fazer. Eu tive um pastor na minha vida que foi uma pessoa que me ajudou bastante, pastor Joel Bispo de Souza, um amigo muito especial para mim. Ele me disse isso que serviu muito para mim a vida inteira. Ele disse assim: olha, eu sou seu pastor hoje, quando você me vê fazendo uma coisa errada, eu estou te ensinando o que você não deve fazer. Isso para mim foi valioso, porque eu percebi naquele momento que às vezes nós fazemos coisas erradas e queremos que os outros copiem os nossos maus exemplos. Naquela lição, o meu pastor me ensinou que mau exemplo serve apenas para mostrar para a gente o que nós não devemos fazer. Se, por exemplo, eu conheço uma pessoa que fala muito bem sobre a fé, mas vive muito mal, essa pessoa é um exemplo para mim. Um exemplo a não ser seguido. O que nós não podemos fazer é começar a usar os maus exemplos como bons exemplos, para justificar as coisas. Porque às vezes tem pessoas que gostam de fazer isso, né? Ah, mas o fulano faz, o fulano pratica, não sei quem realiza. Mau exemplo só serve para mostrar pra gente o que nós não devemos fazer. Mau exemplo não serve para que a gente possa colocar como um padrão a ser copiado. Isso é importante para a gente refletir. Que nós possamos procurar exemplos bons e principalmente que nós possamos ser bons exemplos. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Se Deus nos permitir, semana que vem voltamos para a nossa próxima aula com ou sem o nosso estúdio. Deus abençoe você, até lá então. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 5. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte, para que você consiga desfrutar o máximo deste conteúdo e aprender também aquilo que está sendo proposto para essa aula. Tudo bem? Bom, eu queria fazer uma observação importante antes de iniciar a aula. Não sei por qual motivo o comentarista da lição preferiu na aula de número 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ou seja, pelas próximas aulas, se distanciar do texto bíblico da carta de 3ª João. Como eu digo a vocês, nós somos uma escola bíblica dominical e não uma escola revista dominical. Por isso, nosso foco vai ser no texto, para que este conteúdo não fique muito distante do que está sendo falado na sua igreja local. Eu vou ficar com o texto áureo, tudo bem? Então, da aula 5 até a aula de número 10, o comentarista não vai tratar da 3ª carta de João, ele vai para outros textos paralelos, e para que você não fique assim muito distante do estudo da sua igreja local, eu sempre vou explicar aqui para vocês o texto áureo. Então estou explicando isso porque a nossa abordagem vai seguir assim pelas próximas lições. Na aula de número 11, onde ele volta a falar da carta, eu volto a falar também, tá bom? Aqui, para você usufruir da melhor forma possível deste conteúdo, tem na descrição do vídeo 3 informações que são muito úteis para você. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como esta aula está dividida. Segundo, há também uma aula-atividade para você fazer e verificar o seu aprendizado. E terceiro, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Se
importante poder interagir com você. Tudo bem? Eu quero começar apresentando para vocês então o cronograma da nossa aula. Essa aula está dividida em 4 sessões. Veja comigo. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico do nosso texto áureo, que no caso é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Na segunda sessão, eu quero explicar para vocês o próprio texto, 2 Coríntios 4, 7. Na terceira sessão, eu quero explorar o assunto teológico que Paulo apresenta nesse versículo, que é teologia da fraqueza. E por último, na quarta sessão, eu quero então encerrar fazendo algumas aplicações. Como falei a vocês, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar todas essas sessões bem organizadas. Caso seja necessário, você pode assistir novamente ou ir direto a uma dessas sessões. Vamos começar então? Para começar a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de 2 Coríntios 4, 7. Veja que situação interessante. Do capítulo de número 2, versículo 14, até o capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, que é o versículo anterior ao versículo 7, que é o nosso texto áureo, Paulo vai falar para a igreja de Corinto sobre o privilégio de ser um ministro da nova aliança. Quando chega no versículo 7, que é o versículo que nós vamos estudar hoje, Paulo tenta mostrar para os irmãos que, apesar de ser um privilégio ser um ministro da nova aliança, a prática de comunicar as boas novas ocorre diante de circunstâncias que nós poderíamos chamar como inóspitas, circunstâncias difíceis. Para explicar isso, no versículo de número 7, Paulo fala sobre a fragilidade do mensageiro no Evangelho. Depois, nos versículos de número 8 e 9, deixa eu riscando aqui para facilitar a sua identificação. Primeiro, versículo de número 7, a fragilidade dos mensageiros do Evangelho. Depois, no versículo de número 8 e 9, Paulo apresenta as muitas provações que o mensageiro do Evangelho passa. E aqui eu coloquei provações enfrentadas por quem comunica o Evangelho. E terceiro, versículo de número 10 até o versículo de número 12, encontros mortais ocorridos no anúncio do Evangelho, onde Paulo vai falar exatamente sobre os confrontos com a morte com os quais ele precisou lidar enquanto anunciava o Evangelho. E esse contexto para a gente ele vai ser importante, porque nós temos aqui, de forma bem lógica, Paulo desenvolvendo um assunto. Repetindo então, a partir do capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 6, Paulo vai falar o privilégio que é ser o mensageiro da nova aliança. Do capítulo 4, versículo 7 para frente, o que nós vamos ter, e aqui eu separei só o contexto mais próximo, do capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 12, Paulo vai mostrar que, apesar deste ser um privilégio, a gente tem condições inóspitas para isso que está sendo feito, que no caso é o anúncio do Evangelho. Bom, a gente já sabe então o contexto do capítulo 4, versículo 7. O que eu desejo agora é explicar para vocês o versículo 7. Passando então para a segunda sessão, veja comigo o versículo de número 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Paulo começa então reconhecendo neste versículo que anunciar o Evangelho de fato é um privilégio. Por isso, ele faz uma analogia, e essa analogia serve para mostrar como o anúncio do Evangelho é um privilégio. E aí ele diz que o Evangelho é como um tesouro. E quem comunica o Evangelho é como um vaso de barro. Nos dias de Paulo, e essa é uma informação histórica importante, por ser
Paulo pretende traçar uma comparação entre o que é o Evangelho e aquele que anuncia o Evangelho. Quando nós colocamos em comparação o Evangelho com quem anuncia, nós só podemos ser considerados como vasos de barro. Veja como Paulo deixa isso muito claro na segunda parte do versículo. Assim, fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Todas aquelas pessoas que viram acontecer grandes coisas quando o Evangelho foi anunciado, essas pessoas têm a clara noção que a demonstração de poder não era uma demonstração de poder do mensageiro. Muito pelo contrário, o poder extraordinário que atuou durante a proclamação do Evangelho veio de Deus. E este fato trouxe o impacto sobre a mensagem. Eu digo isso porque quando aquelas pessoas viram quão frágeis, quão insignificantes eram os mensageiros, logo aquelas pessoas perceberam que o poder transformador não pertencia a elas, mas pertencia a Deus. É como se você conhecesse uma pessoa assim que você sabe que é muito limitada. Ela tem bastante limitações, uma pessoa que não se destaca muito por quase nada. E de repente você percebe essa pessoa pregando o Evangelho e acontece algo extraordinário na proclamação do Evangelho. Ela prega com autoridade, o Espírito Santo lhe abre o entendimento e você fala: eu não entendo o que aconteceu. Eu conheço aquela pessoa. Eu sei que ela é frágil, eu sei que ela não tem capacidade oratórias, mas alguma coisa aconteceu. E você constataria o que todo mundo constata, que não foi a habilidade do pregador, mas antes foi o poder presente no próprio Evangelho. Este Evangelho poderoso, quando está sendo anunciado, ele é acompanhado pelo testemunho do próprio Deus na ação do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas isso que Paulo começa a trabalhar aqui no versículo 7 é um ponto importante, que introduz para nós uma teologia que Paulo vai explorar bastante aqui no seu livro. Será que este Evangelho glorioso, em contato com vasos de barro, será que este Evangelho não correria o risco de ser prejudicado? É como, fazendo uma comparação simples aqui, né? Querer beber água num copo sujo. Você pensa você pegando um copo sujo e você coloca água naquele copo. Quando você vai beber, você diz: vixe, o copo sujo mexeu na qualidade da água. A água já não está mais com o gosto que deveria estar. Na verdade, a água tomou gosto, né? Porque a água não tem gosto, mas ela começou a tomar um gosto ruim. Será que este Evangelho glorioso, entrando em contato com um vaso de barro, será que este vaso de barro não comprometeria este Evangelho? Será que a fragilidade deste vaso não danificaria o Evangelho glorioso? E isto é um ponto que Paulo está colocando para mostrar que a maneira como Deus trabalha é muito diferente da maneira como nós trabalhamos. E aqui então eu quero entrar na terceira sessão e explicar para vocês teologia da fraqueza. Mas antes de explicar a teologia da fraqueza, que é a resposta a essa pergunta que eu coloquei, eu queria explicar então o contexto da teologia da fraqueza, desse Evangelho glorioso em vasos de barro. Nós somos esse vaso de barro. Paulo desenvolve isso, e estou chamando aqui de teologia da fraqueza. Eu queria explicar o contexto onde Paulo fala sobre teologia da fraqueza para a gente entender que a maneira como Deus trabalha é muito diferente da maneira como nós trabalhamos. Bom, vamos ao texto então. Nós estamos agora no capítulo 11. Antes nós estávamos no capítulo de número 4. Agora saltamos para o capítulo 11, onde Paulo vai tratar sobre essa questão. Veja comigo o versículo 3 e 4. No entanto, temo que
sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhe diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Paulo está dizendo lá no capítulo 11 que a vida espiritual daqueles irmãos está correndo perigo. Assim como Eva foi enganada pela serpente, esses irmãos estão sendo enganados por ensinos errados. O evangelho que está sendo anunciado a esses irmãos é um evangelho perigoso. Não é o mesmo evangelho sobre Jesus que é anunciado pelos apóstolos. Nem mesmo é o evangelho testificado pelo Espírito. Pelo contrário, é um evangelho falso. E o que mais deixa Paulo assim chocado é descrito pra gente no versículo 4. Sabe o que é descrito pra gente no versículo 4? Aqueles irmãos aceitam de boa vontade esse tipo de ensino. E aí a gente fica se perguntando, mas por quê? Se é um ensino ruim, que vai produzir engano, e eles correm isso de acontecer com eles o que aconteceu com Eva e a serpente, eles serem enganados pelo ensino errado. Por que essas pessoas acreditam em ensinos errados? Esse evangelho estranho que está fazendo mal aos irmãos não deveria ser rejeitado, mas por que eles estão aceitando? A resposta fica para a gente muito clara a partir do versículo número 5, onde Paulo fala sobre as características das pessoas que ensinam essas coisas, e por isso eles acreditam nesses ensinos. Veja comigo. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. Esse ponto aqui para a gente é importante, porque Paulo está dizendo que essas pessoas que ensinam um evangelho diferente, eles têm algumas características, e é por isso que eles acreditam. Por que esses irmãos acreditam nisso que está sendo ensinado para eles? Por causa das pessoas que estão ensinando. Qual é a primeira característica dessas pessoas que estão ensinando que os fazem acreditar? Primeiro, Paulo chama aqui de superapóstolos. E esse aqui não é um título honroso, né? É comum na nossa sociedade chamar alguém de crentinho. Crente é um elogio, mas crentinho nós temos como forma pejorativa. A mesma coisa que apóstolo é um elogio, um reconhecimento. Superapóstolo que está sendo usado por Paulo, não. Este é um título que está sendo dado para um grupo de pessoas que se destacam pela sua retórica, ou a maneira como eles falam. Eles são pessoas com grandes capacidades de falar, e por causa disso eles cobram honorários caríssimos da igreja. A igreja aceita de bom grado ajudar estes homens, que são ótimos na fala e que cobram muito caro pelos seus ensinos. Então, para ter no rol de pregadores grandes oradores, a igreja não se incomoda de pagar caro para eles, mas ao escolher pagar para esses grandes oradores, a igreja deixou de colaborar com seu pastor, Paulo. Por isso que, para pastorear essas pessoas, Paulo precisou recorrer à contribuição de outras igrejas, porque aqueles irmãos estavam usando o dinheiro para pagar superapóstolos para ensinar para eles ensinos falsos. Veja a reação de Paulo à tratativa da igreja sobre essa questão. Leia comigo versículo de número 14, 15 e 16. Mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz.
servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas, se o fizerem, aceitem-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. A segunda característica destes superapóstolos é que Paulo diz que eles são servos de Satanás. Mas o que significa ser servo de Satanás? Essa expressão, olhando sobre o aspecto exegético, significa que eles cometem o mesmo pecado de Satanás. Eles caem na mesma ruína que o diabo. E Paulo utiliza isso algumas vezes, né? 1 Timóteo, ele fala isso aos diáconos. Aqui ele fala aos superapóstolos, que tem a ver com orgulho. Eles são servos de Satanás exatamente porque eles agem como ele. Eles são orgulhosos. E veja que Paulo diz que ser orgulhoso não é uma coisa difícil de se fazer. Pelo contrário, agir como orgulhoso é o que o insensato faz. Nos próximos versículos, Paulo passa a explicar para a gente que agir como insensato é fácil e ele quer mostrar aos irmãos que ele também pode fazer isso, que o que aqueles superapóstolos estão fazendo não é difícil. Veja comigo o versículo 17 e 18. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Você viu? Paulo decide fazer o que aqueles superapóstolos estão fazendo: contar vantagens. Mas veja, esse orgulho, Paulo diz que não vem do Senhor. Esse é um pecado de Satanás. Mas Paulo quer mostrar para a igreja como é fácil agir com insensatez. Por isso, nos próximos versículos, o que Paulo vai fazer é revelar a terceira característica dos superapóstolos. A terceira característica é que os superapóstolos não falam bem de si. Eles se comparam com outras pessoas para desmerecer outras pessoas para se parecerem melhor. É o pecado da comparação. Essa é a terceira característica dos superapóstolos. Eles gostam de se comparar aos outros. E aqui eu sempre gosto deste exemplo, porque nós somos muito tendenciosos para isso, né? Nós gostamos de comparar coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, o irmão acorda sentindo assim uma dor nas costas, aí ele vai contar para outra pessoa, né? Nossa, eu acordei hoje com uma dor terrível nas costas. Aí o irmão logo responde: dor nas costas? E eu que não dormi nada e tô com as pernas doendo. Você fala, eu não sabia que nós estávamos competindo. Nós temos esse costume, né? De querer nos comparar aos outros e fazer competições. E Paulo está dizendo, se é para agir como um insensato, eu posso fazer. Eu posso cantar vantagens. E aí Paulo quer mostrar que agir com insensatez e com ignorância não é difícil. Isso não agrada o Senhor, mas é possível fazer. E é isso que Paulo vai fazer nos próximos versículos. Versículo de número 21, eu separei aqui um trecho para a gente ver Paulo agindo com insensatez e mostrando que o erro destes homens é fazer isso. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo, sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. E aí Paulo começa a mostrar toda essa sua insensatez e a gente fala, nossa, realmente é fácil agir com insensatez. O que estes homens estão fazendo é fácil fazer. Em alguma coisa você deve ser melhor do que alguém. Por isso que Paulo está dizendo, olha, o que eles estão fazendo, dizendo que falam melhor do que eu, de que se comunicam melhor do que eu, se eu fosse me comparar a eles, quem são eles? Como diz um amigo meu, quem são eles na fila do pão? Agir com insensatez é a coisa mais fácil que tem.
ao Senhor, porque este é um pecado que Satanás cometeu. E se eu agir com insensatez, eu estou agindo como Satanás. Então eu não deveria me orgulhar dessas coisas. Eu não deveria olhar para o meu irmão para ficar me comparando com ele. Olhar para o meu irmão para dizer o que eu fiz mais do que ele. Olha, quando eu era líder. Olha, quando eu era pastor. Olha, quando eu. Isso é insensatez. Isso é agir como Satanás. Isso é orgulho. Mas se nós não devemos nos orgulhar pela comparação, deveríamos nos orgulhar pelo que então? E é aqui que entra então a teologia da fraqueza que eu mencionei para vocês. E por isso foi importante explicar o contexto. Porque nesse contexto nós estamos tendo uma igreja que se recusa a ajudar Paulo, que está tendo problemas com Paulo porque preferiu pagar superapóstolos para ensinar heresias que vão causar a destruição a eles. E aí Paulo está tentando mostrar que se orgulhar do que fez é insensatez. Paulo poderia se orgulhar muito mais porque de fato Paulo fez muito mais pelo evangelho, mas não é disso que ele se orgulha. Sabe do que ele se orgulha? Versículo 30 e 31. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Teologia da fraqueza é isso. É este reconhecimento sobre a nossa própria condição. E veja que Paulo coloca um argumento adicional para mostrar que isso aqui não é hipocrisia. Ele diz assim: Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Não é hipocrisia. Quando eu falo que ao invés de orgulhar daquilo que eu fiz, eu me orgulho das minhas fraquezas, Deus é minha testemunha disso. Eu não estou mentindo. Eu me orgulho das minhas fraquezas exatamente porque Deus trabalha melhor nessas fraquezas. A pergunta que eu fiz foi: será que este vaso de barro não afeta a grandiosidade do Evangelho? E a resposta de Paulo é não, porque Deus trabalha melhor assim. Deus trabalha melhor pegando pessoas frágeis e mostrando como o Evangelho é poderoso sobre essas pessoas. Isso é a teologia da fraqueza. Ao invés de me orgulhar da minha retórica e da minha habilidade comunicativa, eu deveria me orgulhar de ser um vaso de barro. Porque o poder e a grandiosidade não está em mim, mas no Evangelho. E Paulo faz questão de repetir isso nas suas cartas. A igreja de Éfeso, ele diz isso: quando eu fui até vocês, não foi com retórica, mas foi no poder do Evangelho. Porque é assim que vasos de barro se comportam. Eles sabem o seu lugar, comparando-se com o Evangelho. O poder não é meu, a mensagem não é minha, a ação do Espírito também não pertence a mim. Tudo isso é obra do Senhor. Eu sou apenas quem está levando esta boa notícia. Isto é um grande privilégio, mas eu sou só um vaso de barro. Para encerrar a nossa aula, eu parto para a terceira sessão. Eu queria fazer algumas aplicações. Primeira aplicação: tenha uma clara noção do seu lugar no Evangelho. Não é difícil encontrar pessoas que possuem uma compreensão errada sobre o seu papel no Evangelho. Pessoas que pensam que o Evangelho depende delas para continuar existindo. O que seria dessa igreja se não fosse eu? O que seria desta igreja se não fosse minha família? A grandiosidade não está no recipiente. E vasos que não sabem disso nunca viram o glorioso Evangelho e o seu poder. Por isso que nós temos que ter esta clara noção. Apenas quem viu o poder transformador do Evangelho de Jesus sabe que diante dele nós somos como servos. Não há espetáculo em nós, não há orgulho em nós.
agindo através da mensagem que nós anunciamos, mas isso não é nosso. É o Espírito agindo